Salve Maria, sempre virgem. Aqui é refutando os protestantes adventistas, né? Protestante é nenhum pastor dessa face da terra, nenhum, nem esses doutores, nem esses mestres, nem esses apologetas, nem esses estão acima do magistério. Nenhum deles. Porque o magistério segue o fundamento dos apóstolos, confiado aos bispos dessa atualidade, que são sucessores dos apóstolos, por sucessão, a imposição das mãos, certo? Nenhum pastor está acima do magistério. Nenhum, certo? Eu não percebo em nenhum momento a Bíblia autorizando a mudança, por exemplo, do dia de guarda. Não existe isso. Você pode até encontrar uma precária base histórica entre os pais da igreja, tá? Mas os pais da igreja não são nossa regra de fé. A nossa regra de fé é a Bíblia. E se eu... Sim. Eu não posso... A quem foi confiado o magistério? A quem? Ali você pega Mateus 16, 18, 19. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Te dar-te a chave de ligar e desligar. A quem? Ao pastor universal. E João 21, do 15 17, dá o pastoreio de pastorear os cordeiros, de pastorear a ovelha aonde? Esse magistério, dos apóstolos, a igreja se torna pública. Quem está ali? Os apóstolos que ele escolheu, os apóstolos em 2. Então, você, pastor, não está acima do magistério. Nenhum protestante está acima do magistério. Por mais que use a Bíblia. Porque a Bíblia vem do magistério. Desse fundamento dos apóstolos. Da pregação dos apóstolos. Confiado a essa igreja. Que é coluna sustentáculo da verdade. Essa igreja que goza, que celebra o culto em domingo. As Apóstolos 20, versículo 7. Então, vocês não têm obrigação de ouvir o magistério, porque vocês são protestantes, vocês se apartaram do magistério. Vocês rejeitaram o magistério. Os pais apostólicos. Então você está fora. O que vocês pregam aí não é a verdade. É uma verdade falsa, uma verdade maquiada que quer ser mais que o magistério. Quer estar acima do magistério. E tanto que a Bíblia, nem a Bíblia está acima do magistério. Como diz o catecismo, doutrina, não doutrina adventista, doutrina da igreja, que é o fundamento dos apóstolos, parágrafo 80, para os amigos adventistas, para os amigos protestantes, nessa atualidade, cada dia surge uma seita, novas doutrinas e por aí vai. Certo? Aqui, ó. 80. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si inteiramente unidas em comunicação. Muito diferente de vocês, que não são unidos. Vocês são unidos sim para perseguir e degrinir essa igreja. Mas em matéria doutrinária, de fundamento, vocês não estão unidos. Cada uma prega o que quer. Cada um tem um porta-voz. A igreja aqui só tem um porta-voz. Só um líder. Que é o fundamento dos apóstolos, sobre o Pedro de minha igreja. Que está sob esse pastoreio, para não ter toda essa dimensão de divisão. Certo? Ó. Unida em comunicação, pois provinda ambos da mesma fonte. Por que a mesma fonte? O mesmo Espírito Santo que inspirou pessoas para pregar o evangelho, o mesmo Espírito Santo que desceu lá dos apóstolos, o mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida de Jesus Cristo, que inspira essa igreja, que inspira os autores ali, os pais apostólicos, os pais da igreja, que assiste essa igreja, Mateus 28, 20. Não, vocês estão renegando o próprio Espírito Santo. Quem assiste essa regra de fé? Essa igreja. Mateus 28, 20. Bíblia, o Espírito Santo. Certo, protestantes? Provinda ambos da mesma fonte divina. Forma de certo modo um só todo. E também para o mesmo fim. Tanto uma como a outra torna-se presente e fecundo na igreja. O mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus e todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Você pega aqui em parágrafo 85. Doutrina, de acordo com a Escritura. Olha só. Você pega aqui em João 21.
15. Claro que vocês não têm obrigação, porque vocês são fundamento de Ellen White. Fundamento de visão, doutrina de homens, de mulheres, que não estão sob esse magistério, que não estão sob a jurisdição do pastoreio, que não estão sob o fundamento dos pais apostólicos, dos pais da igreja. Certo? Você está outro fundamento de quem? Martinho Lutero. Porque o Ellen White, quem? Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. Segundo Coríntios 3, inspiração de quem? De Satanás. Olha só, Mateus 20, João 21, 15, ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão, Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Esse respondeu, sim, Senhor. Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou para quem? Para Pedro. Por que não perguntou para os demais? Porque Pedro teve a revelação. Mateus 16, do 15, do 13 até o 18, 19, você vai ter esse entendimento. Pela segunda vez, adventista. Nós somos guiados pelo pastoreio de quem? De Pedro, porque ele tem a chave, porque ele é o sucessor de Cristo, o vigário de Cristo na terra. Certo? E nós estamos em comunhão, com os bispos, em comunhão com o bispo de Roma, sucessor de Pedro. Certo? Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, ama-me? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros, e vocês estão no fundamento judaizante ainda. Então você tem que seguir o seu líder, Moisés. Certo? Pela terceira vez. Perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me? Pedro se esqueceu porque ele perguntou pela terceira vez, ama-me? Ele respondeu, Senhor, sabe tudo, tu sabe que te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Catecismo 85. Então nós estamos sob esse pastoreio da Kefa, João 42. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério. Foi confiado ao magistério, porque a Bíblia vem do magistério, das pregações dos pais apostólicos. Certo? Não é a interpretação de Ellen White. Aqui, ó. Confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, ó. Cuja, não os seus próprios magistérios. Unicamente o magistério. Que magistério? Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Efésios 2:20, edificar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas por pedra de ângulo, Cristo. 1 Coríntios 12:28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Certo? Olha só. Magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado ao bispo, em comunhão com o sucessor de Roma. O sucessor de Pedro, bispo de Roma. Você está entendendo a comunhão nossa com o pastor universal de acordo com os apóstolos, de acordo com a tradição, de acordo com o magistério, de acordo com o que Cristo ensinou, guiado pelo Espírito Santo, que assiste esse magistério. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus, que é outro espírito que vão inspirar diversas igrejas que não vêm do magistério, que não assiste o magistério. Cara, 86. Por isso que os protestantes rejeitam o catecismo. Explica a Bíblia para você. Para você entender como os apóstolos pregaram. Como a igreja prega. Como a igreja vive. Como a igreja está na unidade. Em comunhão com o bispo de Roma. Sucessor do pontífice Pedro. Não comunhão com Ellen White ou de Macedo. Comunhão. Bispo de Roma. Que tem a chave e o pastoreio. De pastorear. Certo, professor? Acho que é professor de fundo de quintal, cara. Eu não sou professor, não sou teólogo, não sou nada, sou pregador. E tem esse conhecimento. Cara, que estudo é esse, cara? Que estudo é esse que esses protestantes têm? Tudo na Bíblia.
Eu só acredito na Bíblia, mas a Bíblia mostra o magistério. Eu acredito na Bíblia. A Bíblia mostra a doutrina. Eu acredito na Bíblia. A Bíblia mostra que tem um pastor universal. A Bíblia mostra que foi fundada uma igreja. E o Espírito Santo assiste essa igreja. Que Bíblia vocês acreditam? Todavia, tal magistério não é acima da palavra de Deus, ó, mas a serviço dela, ó. Não ensinando senão o que for transmitido no sentido de que, por mandato divino ou com assistência do Espírito Santo, piedosamente único, culta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe e deste único depósito de fé, obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente revelado. 87. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo, seus apóstolos, quem vos escuta, a mim escuta. Lucas 10, 16. Recebe com docilidade o ensinamento e as diretrizes que seus pastores lhe dão sob diferentes formas. Você vai ficar com a doutrina ou com o livrinho escrito de Ellen White? A doutrina explica o que você não entende. Essa teologia, essa filosofia fundo de quintal. Simples, ó. Você não precisa nem ser um doutor. Você não precisa nem ser um teólogo. Só ter a visão do magistério. E aprender como anunciou os apóstolos, que são os pais que pregaram, que anunciaram, que edificaram essa igreja. Para você hoje rejeitar e ficar com só uma Bíblia. Os caras deram sangue para você ter essa Bíblia, meu querido. Para hoje você cuspir nela. Cuspir na cara do magistério, cuspir na cara do Espírito Santo. Eu só acredito na Bíblia, mas a mesma fonte que inspirou ali o autor a escrever. A Bíblia é que pregaram a palavra. Muito diferente dessas fontes protestantes. Dessas doutrinas de homens. Fundamento de pastores xarope da cabeça. Tá tudo na Bíblia, sim. O magistério, a tradição, uma só igreja, um só pastoreio, etc. Simples entender isso. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria.